Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. Segundo vídeo do ano, hein, gente? Falei 2026 tá vindo com tudo. O primeiro vídeo foi sobre a novela Nina, que entrou nos fragmentos. Se daquele vídeo pra cá vocês já tiverem assistido Nina, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Pra quem nunca assistiu, ou pra quem já viu e tá revendo agora a versão fragmentos, quero já que vocês deixem aqui nos comentários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Expresso Brasil, a mini novela que foi esquecida pela Globo. Sim, a Globo teve uma mini novela. Uma novela que assim, que se você for botar ali, novela das 6, novela das 7, das 9, das 8, né, das 10, enfim. Essa novela não se encaixa em nenhuma dessas faixas porque foi uma coisa bem específica e eu vou contar essa história pra vocês. E aí é aquela questão, a gente não sabe se já é Lost Media. É Lost Media porque a gente não encontra quase nada na internet, né, mas a gente não sabe se a Globo tem posse disso, se a Globo tem esse arquivo e se pretendem disponibilizar, né? Aí vai da Rede Globo. Mas por enquanto é Lost Media sim. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo. Antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho, ajuda a Dona Filomena aqui, viu? Um beijo, amo vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em 1987, a TV Globo exibiu uma das experiências mais curiosas e ousadas da história da teledramaturgia brasileira. Ousadas pra época, né? E já vou explicar o porquê. Uma mini novela de capítulos curtíssimos, exibida logo após o Jornal Nacional, que reuniu personagens icônicos de diferentes novelas em um mesmo universo. O nome dessa produção era Expresso Brasil. Expresso Brasil foi exibido entre 24 de agosto e 16 de outubro de 1987, com 40 capítulos, com duração média entre 2 e 5 minutos cada um. É aí que entra a parte que eu falei, foi usado pra época, mas não hoje em dia, que hoje em dia a gente tem novela vertical, inclusive a Globo mesmo produziu novelas verticais aí no Globoplay e nas redes sociais, né, então essa coisa de novelas com capítulos de 2 a 5 minutos, hoje em dia é muito mais normal do que a gente pensa, né, mas na época, uma novela com essa, né, com essa duração de capítulos realmente era ousada. Não sei se essa foi a primeira ou única do Brasil, às vezes em outros países tem, não sei, mas fica aí o histórico, né. Essa mini novela foi criada pelo Dias Gomes, com direção do Paulo José e produção da Globotech, e a mini novela nasceu de uma proposta incomum para a TV na época. O projeto foi encomendado como parte de uma grande campanha publicitária do grupo Vicunha, um dos maiores conglomerados do setor têxtil do Brasil, e a ideia partiu da agência Fischer, Justus Young e Rubicam, que buscava uma forma inovadora de divulgar a marca sem recorrer aos anúncios tradicionais. Então o que eles fizeram? Em vez de comerciais convencionais, a empresa apostou em conteúdo de dramaturgia, integrando publicidade e entretenimento de maneira inédita. Mas assim, Expresso Brasil surgiu como uma ação promocional de grande porte, mas que ultrapassou o caráter comercial e se transformou em uma verdadeira homenagem à teledramaturgia brasileira. E esse ponto é o que eu achei foda nessa história toda, que vocês já vão entender. Vocês viram fotos aí, porque assim, já quero explicar, essa novela é tão Lost Media que você não tem nenhuma foto decente dessa novela, tá? Isso já tem que explicar, eu tô tentando ainda botando vídeos assim, ao longo do negócio. Vocês estão vendo que tem umas cenas rolando aí, que são das poucas cenas que tem na internet, e espero que eu não tome strike por isso neste YouTube, né? Que senão fica mais difícil, aí a gente vai ter que ficar usando fotos dos personagens das suas respectivas novelas, que é aí que vai entrar a história. A exibição estratégica logo após o Jornal Nacional e antes da novela principal da noite garantiu enorme visibilidade ao projeto. Inclusive a novela que estava sendo exibida na época era a novela O Outro, de Agnaldo Silva. A música de abertura escolhida foi o Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, reforçando o clima simbólico de viagem, memória e identidade nacional. Agora vamos lá. A história se passa inteiramente dentro de um trem fictício chamado Expresso Brasil, e esse trem funciona como um espaço simbólico onde personagens consagrados de diferentes novelas da Globo se encontram, convivem e interagem. Só que não há uma trama linear tradicional. Cada capítulo apresenta pequenas cenas, quase sketches, que exploram diálogos rápidos, situações inusitadas e encontros improváveis. E o foco está no choque entre universos, no humor e principalmente na memória afetiva do público. O enredo geral, gente, é aqui que eu acho muito foda essa história, porque assim, ao longo da viagem no trem, personagens clássicos da TV brasileira surgem nos vagões, conversam entre si e comentam suas próprias trajetórias. Muitos demonstram consciência de que são personagens de novela, criando um tom metalinguístico raro para a época, que muitos estão ali falando tipo, que é um personagem que fala até de suas próprias novelas. Só que o que acontece é que esses personagens não são só qualquer personagem que botaram, são personagens do Dias Gomes, das novelas dele.
Muitas novelas, inclusive, que viraram fragmentos e outras que nem existem mais. Então a gente tem personagens... Porque daqui a pouco eu vou falar a lista de personagens, né? Mas tem personagens tipo de O Bem Amado, tem de Bandeira 2, Roque Santeiro, entendeu? Vão catando dessas novelas e Saramandaia e vão enfiando aqui, entendeu? O que eu achei muito legal. E tem muitos atores que fizeram várias dessas novelas, ou quase todas elas, por exemplo, como Paulo Gracindo, que fez quase todas essas que eu citei. Então tem atores que faz mais de um personagem ali. Usam até um truque ali de chroma key, né? Porque às vezes tem o ator contracenando com ele mesmo, porque são dois personagens diferentes. Que vocês vão ver aqui em alguns vídeos, algumas coisas aqui. Até pra vocês entenderem melhor. Mas foi basicamente isso. É o multiverso do Dias Gomes nessa mini novela aqui. A narrativa avançava sem pressa, como a própria viagem, até chegar no momento mais emblemático da mini novela. O desfecho, né, ali no desfecho os personagens percebem que o próprio Dias Gomes está dentro do trem. E inconformados com os seus destinos, eles passam a confrontar o autor. Aí o autor tenta fugir e é perseguido por suas criações, e no instante final o bilheteiro anuncia: próxima parada, fim da linha. E aí o final fica em aberto, simbólico e irônico, deixando no ar se o autor conseguiu escapar dos personagens ou não. Porque tinha até personagem apontando uma arma pro Dias Gomes, falando: aí agora a gente vai resolver essa história aí. E isso eu achei muito engraçado, porque tem uma cena, vou tentar passar ela aqui, já com o áudio, né, porque aqui só estão vendo a cena passando, que eles começam a confrontar, tipo, ai, na novela você fez você burro. Eu lembro que tem o Dirceu Borboleta, de O Bem Amado, e fala: ai, na minha novela você fez você meio tonto, assim, só ficar caçando borboleta. E aí tem uma frase icônica que eu amo da Viúva Porcina, que é: você fez eu catar todo mundo nessa novela, você fez você uma piranha. Você fez ser assim a mulher que catava Deus e o mundo. Você me transformou numa Kenga. Eu catei metade do elenco da novela. Que realmente, a Viúva Porcina catou Deus e o mundo naquela novela mesmo. Mas aí eles vão reclamando dessas coisas, sabe? E eu achei muito interessante. Eu vou passar essa cena aí agora. Ele que me fez transar com a Asa Branca inteira, me transformando na maior sem vergonha da paróquia. E encheu a minha cabeça de chifre. Agora, a lista mais completa e possível dos personagens que estão nesta novela. Temos aqui Odorico Paraguaçu. Vamos separar aqui por personagens, né? Por novelas, né? Em O Bem Amado, a gente tem o Odorico Paraguaçu, né? Paulo Gracindo. Zeca Diabo, que é o Lima Duarte. Dirceu Borboleta, Emiliano Queiroz. Né? Judicéia Cajazeira, Dirce Migliaccio. Doroteia Cajazeira, Ida Gomes. Zuzinha Cajazeira, Kleber Macedo. Porque lembrando que a outra irmã Cajazeira, que era a Dulcineia, que era a... Meu Deus do céu, esqueci o nome da atriz agora, ela morreu no passado. A Dorinha Duval, a personagem era assassinada na trama, então, tipo... Então aqui, tanto que quando tem a série de 1980 do Bem Amado, a gente tem outra irmã Cajazeira. E Chiquinha do Parto, que é a Ruth de Souza. Aí de Roque Santeiro a gente tem Viúva Porcina, né, Regina Duarte, Sinhozinho Malta, Lima Duarte, ou seja, o Lima Duarte já tá fazendo outro personagem, já tem dois personagens aqui. Padre Hipólito, Paulo Gracindo. Paulo Gracindo é o campeão aqui, é o que mais tem personagem nesse... Acho que o Paulo Gracindo e Arifontora é o que mais tem personagem aqui. Florindo Abelha, Arifontora. Professor Astromar, Rui Rezende, né? Zé das Medalhas, Armando Bogos. Dona Pombinha, que é Luísa Mafalda. Cego Jeremias, Arnon Rodrigues. Aí, na novela Gabriela, a gente tem Nacibe, Armando Bogos. De novo, Maria Machadão, Heloísa Mafalda, Tonico Bastos, Fúvio Stefanini. Aí agora a gente tem aqui Saramandaia. Temos o professor Aristóbulo, que era Arifontora, Dona Redonda, icônica, Wilza Carla, e o coronel Zico Rosado, que era o Castro Gonzaga. E aí temos outros personagens icônicos aqui, como o Tucão de Bandeira 2, que é o Paulo Gracindo de novo, o Léo da novela Te Contei, que era o Luiz Gustavo, o Mário Fofoca de Elas por Elas, que era o Luiz Gustavo, e o Vitor Valentim de Tititi, que também era o Luiz Gustavo. E, para além disso, a gente tem outros personagens inéditos criados só para essa novela, que era o Bilheteiro do Trem, que era interpretado pelo Luiz Magnelli, e uma bela misteriosa, que era a Luísa Brunet, a modelo Luísa Brunet. E tem a participação especial do Dias Gomes, como ele mesmo, né, que eu vou tentar passar um trecho. Ah não, na verdade eu passei, né, o trecho lá da Porcina, eles confrontando o Dias Gomes, é isso aí. Mas é bem interessante essa novela. Os trechos que tem no YouTube eu achei engraçadíssimos. Eu gostaria de saber se essa novela tá preservada, né? Porque apostou nessa coisa do humor,
na nostalgia, né, de trazer todos esses personagens no mesmo espaço, né, e personagens do Dias Gomes, que é um autor que eu gosto bastante, tem personagens muito icônicos. E aqui a gente vê Saramandaia, faltam bastante capítulos, tipo, tem quase toda a novela completa, mas falta muito capítulo que foi perdido. E vai ser disponibilizado em algum momento aí no Globoplay. Gabriela, a Globo tem que resolver as questões aí com a Warner, porque a Warner se bem que a Warner tem o negócio da HBO, né, e tem essa história que a Netflix vai comprar a Warner, mas a Warner tem os direitos de Gabriela, então tanto o remake de Gabriela de 2012 quanto a versão original de 75, a Globo não pode disponibilizar, porque por causa desses direitos autorais. Se a Globo resolver essas questões aí eles conseguem botar ambas as versões no Globoplay. Então por aí a gente já vê. Agora, Bandeira 2, essa novela não existe mais. Tipo, tem uma cena só disponível aí na internet. Te Contei ainda não foi disponibilizada no Globoplay. Rock Santeiro tá lá, né? O Bem Amado também tá, mas só falta um capítulo, mas esse é um capítulo. Um beijo e um abraço. Então, assim, foi essa junção de novelas interessante, vários atores fazendo vários papéis ali, com aquela cena, parece tipo, episódios do Chapolin, que tinha isso. O Roberto Bolanhos fazia 6 personagens dele numa sketch só, e eu achei bem interessante isso. Mas a gente não sabe da disponibilidade, tem esses trechos no YouTube, a gente não sabe se a Globo tem nas redes deles, ou se pode ter ficado até com as empresas que solicitaram né, que pediram para esse projeto. Se vão disponibilizar no Globoplay, que é capaz deles botar as coisas no catálogo e falar, tipo, é uma mini novela, gente, não tem por que eu botar no catálogo e não colocar, né? Mas vamos torcer aí pra que venha um dia aí, ou se alguém tenha gravado, né? Vai que alguém que tá assistindo esse vídeo, ou sei lá, vai que alguém na internet vê esse vídeo e fala, não, eu tenho gravado essa mini novela, eu gravei numa fita, e alguém possa disponibilizar, porque até o momento é Lost Media. Você não encontra uma foto oficial original disso aqui. Pra vocês terem uma noção, gente, não tem página nem no Memória Globo nisso aqui, que é o site da Globo. Não tem nem no Memória Globo uma página dedicada a isso aqui. A gente encontra isso aqui no Wikipédia, em outros sites que falam sobre teledramaturgia, sobre novelas, mas nas próprias coisas da Globo não tem. Então você não encontra fotos oficiais. Para usar fotos, eu tive que usar das novelas originais, dos personagens em questão, para falar aqui. E essas cenas que eu encontrei no YouTube. Porque fora isso, é uma grande de uma Lost Media. Que a gente não sabe se a Globo tem preservada, mas como é 87, supõe que a Globo deve ter, né? Agora é rezar pra aparecer isso aí, né? É uma história muito interessante, eu gostaria muito de assistir completo. E deve ser uma experiência muito boa. Esse foi o vídeo de hoje. Quem tiver mais informações sobre, assistiu na época, quiser comentar aqui, compartilha esse vídeo, vai que chegue em alguém. Quem sabe a gente não consegue transformar isso aqui numa mídia, né? Uma ex-Lost Media, né? Que essa mídia seja encontrada, porque a gente não sabe ainda da Globo, né? Se a Globo tem isso aí nos arquivos. Vai que não tem também, né? Então fica aí essa lembrança aqui. Se bem que eu lembro, eu acho que tem um dos vídeos, agora só falando aqui antes de finalizar, eu acho que tem um dos vídeos que eu vi no YouTube que tem uma matéria que é tipo do Video Show falando sobre. Então se passou no Video Show falando sobre isso é porque eles devem ter nos arquivos, né? Mas agora é saber se vão disponibilizar. Mas é uma história interessante que eu gostaria de trazer aqui no canal. E aí eu falei, não, preciso trazer já no começo do ano já. Muita gente começou a se inscrever no canal, começou a acompanhar meu canal por conta desses conteúdos de Lost Media, né? Essas novelas antigas, então achei um conteúdo interessante que muita gente pode não conhecer. E é isso. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser adquirir. Axé pra todo mundo e tchau!